Então vamos estudar agora a Cabala. Nós vamos começar com uma breve introdução, depois as classificações dos diferentes tipos que nós temos. Vamos estudar as Sefirás ou Sefirós e depois estudaremos os caminhos. Então, a Cabala, conforme a gente viu anteriormente, ela nada mais é do que um corpo de ensinamentos esotéricos, né? Ela é uma estrutura, um framework, um método para a gente conseguir interpretar o conhecimento esotérico que está presente aí nas escrituras sagradas e também nas alegorias, né? Ela tem como principal objetivo explicar a relação entre o homem e o divino. Ela possui como visão de mundo que o universo ele está impregnado pelo divino, então tudo foi construído pelo divino e tudo é regido, é governado pelo divino. E o ser humano ele pode ascender, ele pode acessar esse poder divino por meio de duas formas, por meio de estudo e por meio da contemplação. Então eu trouxe aqui essas duas imagens. Do lado esquerdo é o Jardim do Éden, e do lado direito é a forma como Jesus foi crucificado. Percebam que essas duas formas são muito similares, porque elas representam, respectivamente, a queda e a ascensão, novamente, do homem. A queda representada pelo Jardim do Éden e a ascensão representada pela crucificação de Jesus. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, Jesus veio ao mundo, né, à Terra, para provar que a gente já tem essa capacidade de voltarmos às origens, né, de ascendermos espiritualmente por conta própria, sem dependermos aí de guias, gurus e etc. Então Jesus veio à Terra com esse objetivo, mostrar que nós conseguimos a partir de agora caminhar com as nossas próprias pernas. Percebam aqui também nessa imagem, que é uma carta de tarô, a sacerdotisa, em que a gente tem alguns elementos ocultos que lembram a Cabala. Então a Cabala ela surgiu como um conjunto, a partir de um conjunto desorganizado de ensinamentos de rabinos de diferentes épocas que foram preservados em forma de perguntas e respostas enigmáticas. Então, conforme a gente já viu anteriormente, no passado era muito comum que o ensinamento esotérico ele não fosse escrito, mas quando era escrito, ele era colocado de uma maneira enigmática, onde apenas algumas pessoas conseguiam interpretar aquilo que estava escrito. Então a Cabala nada mais é do que o estudo desses textos que foram deixados por esses rabinos de diferentes épocas. Séculos depois, alguns estudiosos reinterpretaram esses textos e consolidaram os ensinamentos da Cabala em um sistema estruturado, formando assim o que hoje, né, esse corpo de ensinamentos esotéricos que é a Cabala, né, essa estrutura, esse framework, conforme eu já disse anteriormente. Então se estabeleceram alguns princípios que hoje são a base da árvore da vida, que é composta por 10 sefirás, 22 letras hebraicas, compilando o século de doutrinas dispersas em um modelo unificado. Então, conforme eu já disse, a Cabala é uma consolidação de conhecimento esotérico ao longo do tempo. Então, essa aí é a estrutura, o modelo que se chegou ao estudar todos esses textos antigos do passado, né? E a árvore da vida, ela trabalha com dois conceitos fundamentais, o conceito de polaridades e o de ascensão e queda. O conceito moderno de visualização da árvore da vida, que hoje é considerado indistinto da própria Cabala, é assumir que ela tem 3 pilares. O lado esquerdo é o pilar da severidade,
O meio é o neutro ou pilar do meio, enquanto o lado direito é o pilar da misericórdia. Usando este método, pode-se entender o uso da polaridade aplicada à árvore da vida. Então tá aí, nós temos aí então os 3 pilares, né? E a união dessas polaridades forma o pilar do meio, que é o pilar do equilíbrio, o pilar, digamos assim, de ascensão, né? O que teoricamente é o que vai nos fazer permitir tanto ascender ou descender, né? Afirmar abertamente que inerente a cada indivíduo há uma árvore da vida cabalística nas linhas da dupla hélice do DNA seria um equívoco grosseiro. O que acontece é que, por meio do estudo e da meditação, aplicamos certas potências das sefirós e gradualmente a psique se orienta para um sistema de crescimento ao longo das linhas cabalísticas. Carl Jung, um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, comentou que ao estudar a antiga ciência da alquimia, à medida que o conhecimento alquímico prático e teórico era aplicado, a psique começou a mudar de modo que fosse alinhada com os experimentos realizados. Os mesmos aspectos psicológicos também podem ser aplicados aos estudos cabalísticos. Então, conforme o estudante vai estudando sobre essas polaridades, essas potências, ele acaba por incorporar dentro de sua própria mente, dentro da sua própria conduta de vida, de filosofia, essas características. À medida que o aspirante ou estudante começa a meditar e a experimentar as energias das sefirós, seja na vida diária ou por meio da meditação, ele descobre que elas se tornam potências reais de forças que começam a agir quando a psique começa a reagrupar suas partes componentes que estão espalhadas por todo o subconsciente, em células que começam a se assemelhar a sefirós. A maioria das experiências dessas energias cabalísticas será tanto de ascensão quanto de queda. É o que eu falei anteriormente. A Cabala, ela se utiliza de 2 princípios, né? Que é o princípio da polaridade e o princípio de ascensão e queda. Na ascensão e queda, a gente pode levar isso, trazer isso para o nosso dia a dia, onde a gente enfrenta situações muito complicadas, mas são essas situações que vão fazer a gente se erguer espiritualmente, se elevar espiritualmente. Mas também o contrário, da mesma forma, essas mesmas situações podem fazer com que antes a gente caia, para que depois a gente possa ascender espiritualmente. Outra explicação simplificada da meditação cabalística é que o glifo da árvore da vida se torna tão implantado na mente do devoto que se torna, para todos os efeitos e propósitos, uma coleção de arquétipos artificiais que organizam os aspectos relativos do subconsciente para áreas mais facilmente acessíveis com as quais o indivíduo pode se relacionar dentro dos limites de si mesmo. Então, conforme eu já disse para vocês, a árvore da vida nada mais é do que uma estrutura, um framework. E quando a pessoa começa a meditar sobre essa estrutura, ela acaba por si própria, né, reorganizando seus próprios pensamentos, suas próprias energias internas, o que inevitavelmente fará com que ela evolua. Então vamos agora estudar sobre as classificações da Cabala. Então a Cabala é dividida em 4 níveis. A gente tem a Cabala prática, que é magia prática e cerimonial, adivinhação, alquimia. A Cabala prática é a Cabala mais medieval existente atualmente, né? Onde está muito ligado a cerimônias, né? A rituais mágicos mesmo. A gente tem a Cabala literal, que aí você tem o uso de algumas técnicas para a gente conseguir decodificar o conhecimento esotérico, dentre elas a gemátria, onde se atribui um valor numérico às letras das palavras, muito parecida com a numerologia. Notoricon, que é o uso de anagramas. Lá na aula de introdução
ao esoterismo, eu utilizei essa técnica, que é você pegar as letras que cada palavra começa para formar uma nova palavra. Você tem a Temurá, que é a permutação de letras, e você tem o tarô, que é o estudo de arquétipos universais. Depois a gente já parte aí para a cabala não escrita, aí já entra os ensinamentos orais, ensinamentos que são passados de geração em geração. Embora isso esteja caindo em desuso com o passar do tempo, ainda assim existem muitos conhecimentos que eles são transmitidos apenas oralmente. E a gente tem também a cabala dogmática, que é o estudo de doutrinas e textos cabalísticos. Esses 4 níveis, tem pessoas que se identificam mais com um nível do que outro. Mas no nosso curso aqui a gente vai focar na cabala literal. Um dos aspectos mais interessantes da teologia cabalística é o uso gramatical da língua hebraica, que lhe dá uma âncora clara para associações planetárias e outras associações astrológicas. Então, tanto a astrologia quanto a numerologia pode ser correlacionada com as letras hebraicas. Essa aqui está uma imagem de exemplo. Vamos agora estudar as sefirás. Então, a primeira sefirá, que é a coroa, que é o número 1, lá em cima, é um caminho do princípio, do começo. Né? É a glória primordial, conforme o texto diz. É o primeiro, é o número 1, número do começo. Depois o número 2, que é a sabedoria, que é a inteligência que ilumina, a inteligência iluminadora. É a inteligência que consegue identificar a dualidade existente no mundo e em si mesma. Caminho sefirá de número 3, que é a compreensão. O terceiro caminho, que é a inteligência santificadora. Uma vez que você tem a sabedoria, você precisa aplicar essa sabedoria na prática. Então, o terceiro caminho tem essa finalidade. O quarto caminho, que é o caminho da misericórdia, é o caminho onde você recebe influências. Você recebe influências seja de você mesmo, ou seja, de uma influência externa. Em outros momentos do curso, a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem o quinto caminho, que é da força, severidade. Aonde você, uma vez que você já percorreu, uma vez que você tem sabedoria, uma vez que você sabe manifestar essa sabedoria, uma vez que você consegue receber a informação do que precisa ser feito, você vai lá e executa. Esse é o caminho da força, severidade. O sexto é o caminho da beleza. Essa energia é a energia da mediação, né, do equilíbrio, de manter as coisas estáveis. Tanto é que ela está aí no meio da árvore da vida, exatamente por isso, que é uma energia para manter as coisas em equilíbrio. A gente tem o sétimo caminho, que é o da sabedoria vitória. Esse caminho, ele é interessante porque ele mostra, ele também é chamado de inteligência oculta, porque ele mostra aspectos que são percebidos a olho, que não são percebidos a olho nu, mas que a gente, quando se depara com tal situação, a gente sabe que tem alguma coisa errada. A gente sabe disso, o nosso inconsciente, ele sabe, mas a gente olhando, a gente não consegue saber.
O oitavo caminho, que é o esplendor, é o caminho onde você tem o maior nível de demanda por energia. Vamos falar também sobre esse caminho em outros momentos do curso. Nós temos o caminho 9, que é o caminho da fundação. Então, todas as energias, veja, se a gente voltar, vamos voltar aqui no caminho 1, e a gente vai descendo, e a gente chega aqui no caminho 9. Então, aqui no caminho 9, ele é um caminho como se fosse um filtro. Você tem que filtrar as energias, né, a sabedoria adquirida nos caminhos anteriores. Então, o número 9 ele é um número de filtro, que realmente é uma energia que filtra as outras energias. É o que, conforme o texto diz, é o caminho da fundação. E por fim você tem o número 10, que é o reino. O número 10 ele é um número interessante, porque ele é conhecido como o caminho do reino, porque ele fala exatamente sobre o reino em que nós estamos, né? O reino da Terra, esse mundo em que nós estamos. E é um caminho... A gente sofre aqui na Terra, né? Mas esse sofrimento, ele tem um propósito, ele não é em vão. Então, é um caminho também, assim como os outros. Se o caminho 1 é importante, o caminho 10 também é mais importante ainda, porque é a partir dele que a gente vai conseguir voltar os outros caminhos até chegar no caminho de número 1, que é o caminho da divindade, né, da coroa, do poder absoluto supremo, se é que eu posso dizer assim. Vamos estudar aqui agora os caminhos em si. Estava falando caminho, mas era nas Sefirás, me confundi. Acontece. Sobre os caminhos, a gente não vai aprofundar muito nesse curso, mas existem outros cursos que aprofundam muito mais nesse assunto. A gente só vai dar uma passada mesmo aqui por cima, só para dizer que passou. Então, os caminhos ligam uma sefirá à outra e são representados por letras hebraicas. Essas letras são mais do que letras. São, na verdade, símbolos que atraem forças que o aluno pode começar a manipular e controlar, simplesmente visualizando cada letra. Do ponto de vista psicológico, cada letra hebraica pode afetar a psique de uma maneira diferente quando meditada, pois essas são potências reais de forças, conforme a gente já viu anteriormente. Então, vamos falar aqui só desses 3 caminhos principais, que é o caminho da letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, portanto ela tem um simbolismo muito forte, porque é a partir dessa letra que você consegue o poder para emanar a energia, né? A gente tem a letra Mem do alfabeto hebraico, que é por essa letra aqui que você consegue meditar naquilo que deve ser feito ou não, certo? Enquanto que você tem o fogo, aqui você tem o oposto dele, que é a água. E você tem também a letra Shin, que está ligada aí ao ar. Então, por aqui eu executo, por aqui eu reflito, eu sinto o poder dessa execução, essa chama interior, e aqui eu racionalizo, né? No caso, o Shin, ele parece, se você observar no desenho dessa letra, ela parece com dentes ligados na raiz da boca, porque exatamente esse é o propósito dessa letra hebraica, você transformar uma energia. No caso, se a gente pensar num alimento, você mastigar o alimento para você transformar em energia para o seu corpo conseguir usar essa energia. Então o Shin tem essa característica. Eu não vou me aprofundar aqui nessas letras, nesses caminhos, porque eu não sou especialista nisso.
Mas o que vocês precisam saber é que esses caminhos eles estão diretamente ligados às 22 cartas do tarô. Então, se você quer aprender mais sobre esses caminhos, eu aconselho fazer um curso então de tarô específico, onde será estudada cada caminho aplicado em cada carta e em situações concretas. Então, por agora, eu termino essa aula e espero que vocês tenham gostado. Nos vemos nos próximos vídeos.